Paz e alegria, queridos irmãos, nós queremos hoje dar continuidade nesses temas maravilhosos que nós estamos falando sobre a Santa Eucaristia. Nós estamos partindo do Yucat. Ontem nós falamos o ponto 209, hoje nós vamos falar o ponto 210. Muita coisa do que falamos ontem também entra no que falamos hoje, vamos falar hoje, mas queremos falar agora de maneira mais serena, mais tranquila, para degustar bem e profundamente aquilo que é a pergunta que o Yucat nos coloca: de que forma Cristo instituiu a Eucaristia? Primeira coisa, ontem a pergunta foi quando Cristo instituiu a Eucaristia, e nós vemos que foi naquela última ceia, onde Cristo, com seu amor de maneira incruenta, se deu a nós, se deu por amor a nós, esse gesto de amor, de doação e de entrega total, e nesse momento ele se perpetua a nós. E de que forma ele faz isso? E aqui a Sagrada Escritura, ela vai nos ajudar. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 23 a 25, vai dizer assim: que o Senhor, quando pega o pão em suas mãos, ele toma o pão, dá graças e parte e diz aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Então aqui você percebe, irmão, essa passagem de 1 Coríntios, onde Jesus, ele institui e diz aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Então isso se torna perpétuo a partir dos ministros escolhidos, das pessoas que são escolhidas por Deus para continuar, para perpetuar esse grande mistério de amor. Eu gostaria de ler também aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1341, que vai dizer assim: o mandamento de Jesus de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Como eu já expliquei várias vezes, não é uma recordação, mas é tornar presente. Visa, olha que profundo, visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início a igreja foi fiel ao mandamento do Senhor. Da igreja de Jerusalém se diz lá em Atos, no capítulo 2, eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão, ou seja, a Santa Eucaristia e as orações, dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Depois, uma outra coisa assim que é interessante é que esse gesto era feito sobretudo no primeiro dia da semana, ou no chamado 8º dia da semana, que é o domingo, que significa Dominicus, Dominus, dia do Senhor. E aqui nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 7. No primeiro dia da semana, estando-nos reunidos para a fração do pão, ou seja, a missa, Paulo entretia-se com eles, estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a meia-noite. Aqui onde mostra, na homilia de Paulo, lá morre uma pessoa, mas depois ele ressuscita. Mas aqui você vê, né, Atos 27, no primeiro dia da semana, estando nos reunidos para a fração do pão, ou seja, para a celebração eucarística, para a Santa Missa. Portanto, é uma prática comum, uma prática que eles viviam e faziam sempre, desde os primeiros tempos e que se perpetuou até o dia de hoje. Portanto, é dessa maneira
que Cristo instituiu a Eucaristia e que Cristo faz com que ela se torne perene, sobretudo na liturgia. Por isso que a Santa Missa ela é o centro da fé cristã. Por isso que faltar à missa, não participar da missa, é um pecado grave, porque o domingo ele só é domingo se tem a Santa Missa. Sem a Santa Missa, pelo amor de Deus, não existe missa. Amém, queridos irmãos? Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma pergunta, querem saber mais sobre estes assuntos, sobre este tema, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe imensamente e até mais.